Aquilo que eu fiz até agora é perfeitamente normal quando a gente quer fazer a regressão entre duas variáveis. Mas, no caso de um experimento planejado, em que a gente tem repetições em cada um dos níveis, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente pode tanto fazer uma regressão, olha só, que nem eu considerei os meus valores como uma variável numérica contínua. Então, posso fazer tanto uma regressão, quanto posso fazer uma ANOVA. Considerando, então, a ANOVA, quem são os parâmetros? É cada um dos níveis, né? Cada um dos níveis é um parâmetro. Então, eu posso fazer ou regressão ou ANOVA. E qual que eu vou fazer, então? Eu considero eles como variável numérica, como um fator com diferentes níveis. Isso é o teste da falta de ajuste. Não é nada mais do que a gente estava fazendo até agora, comparando modelos. Só que, no caso, quando a gente tem essas situações com repetições, que nem um experimento planejado, a gente tem que comparar com o modelo que seria se eu considerasse minha variável como diferentes níveis de uma categoria. Vamos ver? Então, isso daqui é a falta de ajuste de forma visual. A falta de ajuste não é nada mais do que a diferença do que se eu tivesse contabilizado como níveis de uma categoria em relação à regressão. E que nem eu disse, não é nada mais do que a gente já estava fazendo. Por exemplo, aquele modelo nulo, em relação ao modelo linear, ele teve significância. Em outras palavras, o modelo nulo ele tem uma falta de ajuste. Então é basicamente a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Só que a gente vai comparar agora com quem? Com o modelo considerando a minha variável como diferentes níveis de uma categoria. E olha só, que nem eu disse, aqui essa é a diferença, é a falta de ajuste. E esses outros pontos que não estão sendo explicados nem por um nem por outro, é chamado de erro puro. Legal? Vamos para o R então, para ver como que funciona essa falta de ajuste. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou construir um modelo considerando as minhas variáveis aqui, considerando a minha variável como um fator. Então, a minha variável são diferentes níveis de uma categoria. Legal? Então, eu vou construir o modelo aqui. Ok? Eu vou fazer a ANOVA só desse modelo. E aqui eu estou vendo que o tratamento ele foi significativo. Então, se o tratamento foi significativo, justifica eu começar a procurar modelos polinomiais para ver se tem um modelo mais simples que explica aquela relação. Mas a primeira coisa, naturalmente, fazer num experimento planejado é identificar se os efeitos eles são significativos. Agora eu vou começar a comparar. Eu vou comparar o modelo linear com esse modelo ANOVA, considerando como categorias, como diferentes níveis de uma categoria. Então, repare aqui. Foi significativo. Vamos olhar mais de perto o que significa isso? O meu modelo, considerando a regressão linear, ele explicou uma parte dos erros e sobrou, então, o resíduo foi 306, o que ele não pôde explicar. Quando eu considerei quando considerei minha variável como um fator, ele explicou e o resíduo foi 219, então foi o que faltou explicar. Então ele teve uma contribuição de 86. Então foi uma grande contribuição. Isso daqui se reflete nessa contribuição significativa. Então, por outras palavras, o meu modelo simples tem uma falta de ajuste, porque eu posso explicar melhor se eu usar o modelo contando minha variável como um fator. Então, o modelo linear ele não é adequado, ele tem uma falta de ajuste. O que eu posso fazer então? Se o modelo linear ele não é adequado, eu vou testar o segundo polinomial, que é o de segunda ordem. Então, olha só, reparem que eu estou usando aqui o modelo quadrático e comparando com o modelo em que eu usei como categorias. Ficou muito próximo de ser rejeitado, mas não foi. Porque a gente pode ser bem criterioso, dizer que não foi significativo. Por quê? Porque o incremento que ele trouxe aqui
ficou ao contrário porque a ordem aqui importa, mas o resultado é o mesmo. A diferença dos dois é 46, isso que importa. De qualquer forma, ele não foi significativo. Então, eu posso continuar com esse polinomial de segunda ordem, porque ele não é diferente daquele modelo mais complexo, que é o modelo considerando as variáveis como fatores. Legal? Então, a escolha pelo modelo polinomial de segunda ordem. E aqui, como sempre, eu vou checar os pressupostos. Vou plotar. E olha só, nenhuma tendência muito relevante para dizer que esse modelo ele para dizer que esse modelo foge dos pressupostos de normalidade. Então, a princípio, o modelo de regressão polinomial de segunda ordem é o modelo que eu devo escolher. E agora eu tenho uma forma alternativa de fazer tudo isso por aquele pacote EXP10. Agora fica a dúvida, nossa, o pacote faz tudo isso, então por que do outro jeito? Porque em alguns delineamentos o pacote EXP10 ele não engloba. Então, independentemente do seu delineamento, o procedimento é sempre esse. Se você tem um experimento e tem o seu delineamento, qualquer que seja, pode ser blocos, o primeiro fator são níveis, o segundo fator ele é esse fator que pode ser considerado tanto como variável numérica contínua, quanto como um fator com níveis, não importa. Você pode sempre testar sequencialmente modelos e ver se a contribuição de modelo ela justifica você escolher esse modelo mais complexo. Então, por exemplo, um delineamento em blocos, o primeiro modelo é o nulo, depois você adiciona os blocos, depois você adiciona o seu tratamento e vai adicionando os graus do polinômio nele. Ok? Vamos ver como que é feito esse exemplo que eu fiz ali anteriormente pelo pacote XP10. Bom, o pacote está carregado, vou armazenar de novo os dados e olha só, eu tenho um dic, então a função é dic. Eu estou indicando quais são o meu fator, estou indicando qual que é a minha resposta e aqui quali eu coloquei como false. Isso significa que ele não é qualitativo, significa que ele é quantitativo, o meu fator. Isso daqui, essa opção tem para todos os delineamentos. Quando você tem um fatorial, então, um fatorial duplo ou triplo, em vez de você simplesmente colocar false, você vai ter que indicar na ordem correta. Então, você vai ter que colocar aquele C, entre parênteses, verdadeiro, verdadeiro e falso, se seu último fator for quantitativo, por exemplo. Ok? No caso, como só tem um fator, eu posso indicar só ele. Então, veja que ele me deu muitas informações. Vamos começar. Aqui é o comecinho dele. Ok. Primeira coisa que ele faz é o quadro da análise de variância, porque eu tenho um experimento planejado, tenho diferentes níveis, então eu preciso ver se justifica eu fazer todo esse ajuste de polinômios e tudo mais. Não justificaria se eu não tivesse tratamentos que fossem diferentes entre eles, né? Então a primeira coisa que eu vejo é se o efeito do tratamento é significativo. No caso aqui foi. Ele me dá o coeficiente de variação, o teste de normalidade dos resíduos, lembrando que eu fiz isso pela forma gráfica, eu já tinha adiantado ali que os resíduos eram normais, homogeneidade da variância, e agora ele começa. Então repare, ele ajustou primeiro o modelo linear e fez o teste T. Fez o teste T do modelo linear, então ele está testando os coeficientes, se eles são ou não iguais a zero. Ok. Aí ele faz o quadro da análise de variância. O que é esse quadro? Ele não está fazendo nada mais do que testando aqui o efeito linear em relação ao efeito nulo e o desvio de regressão. E o desvio de regressão quem que é? Não é nada mais do que o modelo considerando como níveis de um fator. Quer ver como isso é igual ao que a gente tinha feito? Eu vou carregar aqui embaixo. Então, olha só, 0,027 e 0,3, ok? Vamos voltar lá.
Aqui, ó, 0,027 e 0,03. É a mesma coisa. E ele continua ajustando outros modelos. Então agora ele vai para o modelo quadrático, mostra o teste T do modelo quadrático. E ele faz análise de variância do modelo quadrático. Então é a mesma coisa, comparando com o efeito nulo, comparando com o efeito linear e o desvio de regressão. E depois, por fim, ele ajusta o modelo cúbico. Então também de volta o teste T e análise de variância do modelo cúbico. E isso daqui foi a primeira coisa que a gente fez anteriormente, ajustando todos os graus de polinômio até a terceira ordem. Então, efeito nulo aqui em cima, efeito linear, quadrático, cúbico. E desvio da regressão não tem diferença nenhuma, porque ele tem o mesmo número de parâmetros que o modelo considerando como níveis de um fator. De qualquer forma, essa tabela é a mesma tabela que a gente obteve primeiro lá, quando eu comparei por meio da ANOVA. Ok? E agora, por fim, a gente pode gerar um gráfico. Lembrando que o modelo escolhido foi o modelo polinomial de segunda ordem. Então eu vou carregar o ggplot. Vou indicar aquela camada de dados. Aqui ele já fez tudo. Mas eu vou indicar qual que é a distribuição dos meus dados. Eu quero um gráfico de dispersão. Eu quero a linha de regressão. Então aqui está a fórmula que eu uso na linha de regressão. Então é y em relação ao x. Isso daqui é como a gente indica aqui, mas não é nada mais do que colocar aquela variável mais a variável ao quadrado. É a mesma coisa. Então eu uso essa função poly. E o método LM. E eu adicionei uma camada estética aqui também. De qualquer forma, aqui. Aqui está o gráfico com a regressão polinomial de segunda ordem. Então, por fim, quais são as ideias que a gente tira de toda essa aula de regressão? Primeiro, se você quer fazer uma regressão e você quer adicionar mais parâmetros no seu modelo, basta fazer uma nova comparando esses modelos para ver até que complexidade que você pode chegar. Segunda ideia é que o R² diz quanto da variação é explicada pelo modelo de regressão, e quando você tem uma regressão múltipla, é mais adequado um R² ajustado, porque o R² ajustado ele corrige aquela questão de quanto mais parâmetros, mais ajustado vai ser a sua regressão. E se você tem variáveis que podem ser avaliadas tanto quanto por meio de uma regressão, quanto por meio de uma ANOVA, você tem que testar a falta de ajuste, então, da sua regressão. Então, o primeiro passo é você considerar ela como fator e fazer uma ANOVA para ver se aqueles tratamentos são significativos, para ver se justifica você fazer as regressões. Depois, você faz um outro modelo considerando como variável numérica contínua e um modelo para cada grau de polinômio. E, por fim, você compara de 2 a 2, então, o primeiro modelo com o desvio da regressão, ou seja, com o modelo considerando categorias. Depois, se ele foi significativo, você faz o segundo modelo, então polinomial de segunda ordem, comparando com aquele modelo do desvio de regressão, e assim por diante, até achar o primeiro modelo que não vai ser diferente do modelo considerando como níveis de um fator. Então esse vai ser o seu modelo, porque ele é o modelo mais simples que explica melhor os dados. Legal, pessoal? Então até a próxima!